quero que os irmãos leiam comigo esse texto, o único versículo inicialmente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes dos homens. Eu quero falar com vocês nessa quarta-feira e na próxima sobre a esperança cristã, ou a esperança do crente, ou a esperança daquele que está firmado em Cristo Jesus. Nosso tema nessa quarta-feira e na próxima será sobre esperança. Parece que nós estamos vivendo dias em que falta esperança. As pessoas ao nosso redor, também as pessoas longe, às vezes dão sinais claros de que não tem esperança, que o seu anseio se limita apenas a essa vida. E quando essa vida, de alguma maneira, falha, quando nós não temos um governo que corresponde aos nossos anseios, quando os nossos planos não dão certo, quando as coisas não estão indo bem, então nós sentimos de uma forma mais profunda a necessidade de uma esperança que vá além das coisas dessa vida. Quando a gente fala sobre esse assunto esperança, muitas vezes a gente pensa em esperança como apenas um anseio de que algo melhore. Seja no futuro mais próximo, seja no futuro mais longo, enfim, parece que a palavra esperança, ela está um pouco vazia no seu conteúdo. Se eu perguntasse para você hoje, meu irmão, qual é a sua esperança? Você saberia me dizer qual é a sua esperança? Você consegue separar, definir anseios pessoais de conquista, de melhoras? Você consegue separar isso que é legítimo? Ter anseios de conquista de melhor é uma coisa legítima que todos nós precisamos ter, mas você consegue separar isso da esperança cristã, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, principalmente nesse texto que acabamos de ler? Você consegue distinguir entre essas duas coisas, anseio pessoal e esperança cristã? Qual é a sua esperança cristã? O texto diz que se ela se limita apenas a esta vida, então nós somos concorrentes sérios à infelicidade. E talvez isso explique porque muitos em nosso meio são infelizes, reconhecem que são infelizes. Talvez isso explique. Porque muitas pessoas, em nossos dias, isso está cada vez maior o número, estão dando cabo da sua própria vida. Porque foram ou estão frustrados com alguma coisa que não deu certo. O relacionamento, quantas pessoas que dão cabo da sua própria vida porque um relacionamento não deu certo? Um relacionamento de namoro, relacionamento de casamento. Parece que a esperança destas pessoas se limita apenas a essa vida, né? Será que essa não é, de fato, a razão? Ou será que isso não nos ajuda a entender por que tantas pessoas em nossos dias são tão insatisfeitas e infelizes?
Será que isso não ajuda a gente a entender porque tantas pessoas em nossos dias estão cada vez fazendo mais loucuras em busca da felicidade? E você pergunta, por que você fez isso? Por que você faz isso? Não, é que eu estou querendo uma emoção mais forte. Estou em busca de alguma coisa que, de fato, faça sentido para a minha vida. Então, aí, as pessoas se aventuram às maiores loucuras. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando sobre essa esperança para a igreja em Corinto. E o foco central da esperança proclamada pela palavra, principalmente nesse texto aqui, você sabe qual é? Dá uma olhada no texto aí rapidamente. Qual é o assunto de Paulo? Ezequiel está respondendo aqui a ressurreição. Quem mais tem alguma resposta? Qual é o assunto do capítulo? E Paulo conclui, praticamente ele conclui, né? Ele faz uma pequena conclusão, não é a definitiva, mas é uma conclusão do assunto, quando ele desenvolve, dizendo, olha, se nós não temos esperança, se a nossa esperança se limita a essa vida, então nós somos mais infelizes. Do que Paulo está falando? Salvação, vida eterna com Cristo. É bom dizer, né? Existem dois tipos de vida eterna, né? É sempre bom dizer, né? Mas para nós está subentendido. Qual é o assunto de Paulo? Aí. Fé. Fé em quê? Em Cristo. Se não tiver fé em Cristo, não adianta. Eu não estou falando que vocês estão errados, não. Só estou dando oportunidade para vocês participarem. Ter comunhão. Eu queria que vocês focalizassem no capítulo. Encontrassem no capítulo o assunto. Às vezes você já leu esse texto isolado. Hã? Esperança, mas é isso que eu quero saber. Qual é o assunto do capítulo? Esperança já falamos, né? Qual é o assunto do capítulo? Vocês não estão errados, não. Ele está falando sobre a ressurreição de quem? De Cristo e a nossa. Se você depois vai ler o capítulo com calma aí, você vai ver que é esse o assunto. Paulo está falando de uma vida após a morte. E dizendo, essa é a nossa esperança. Se a sua esperança termina quando você morre, você é o quê? Infeliz. Se a sua esperança se limita apenas a essa vida, então quando você morre, a sua esperança acabou. Nós já tivemos a tristeza, e algumas vezes profunda, de enterrar os nossos queridos. E você deve ter ouvido, talvez, um pastor dizendo sobre a vida após a morte. E com isso ele quis trazer a você e a família consolo. Não é verdade? Você deve ter ouvido ele explicar, ele falar. E você talvez deve ter explicado para os seus filhos, para os seus netos mais novinhos, o vovô não está mais aqui, o vovô foi para o céu. Não é verdade? A vovó foi para o céu, papai foi para o céu, mamãe foi para o céu. Nós, como cristãos, nos consolamos com essa verdade maravilhosa. Que a morte não encerra a nossa existência. No
âmago, no centro da nossa esperança está essa verdade bíblica. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, gente, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Nada do que nós cremos tem realmente sentido, valor. E porque Cristo ressuscitou, ele continua dizendo, nós também, por favor, pode me ajudar. Se vocês participarem, fica menos cansativo. Nós também ressuscitaremos. Então, Paulo desenvolve essa ideia para a gente. Falou, olha, no centro da nossa esperança está a ressurreição de Cristo. Está o fato de que ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós também vencemos com ele a morte. Portanto, a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Nós estudamos aqui o Apocalipse tanto tempo, e o Apocalipse é o livro da esperança. Apocalipse, muito mais do que ensinar para nós sobre sinais dos tempos, ele estimula a verdadeira e a viva esperança. Não foi isso que nós vimos o tempo todo? Né? Que Cristo voltará e que nós um dia, como cristãos, ressuscitaremos e estaremos para sempre com Ele. E nós não aprendemos no Apocalipse tantas vezes a igreja perseguida, a igreja sofrendo, a igreja sendo atacada pelo maligno, né? Na pessoa do anticristo, na pessoa da grande meretriz, do falso profeta, da grande Babilônia, a igreja sendo tantas vezes perseguida, mas um consolo de que quando Jesus voltar, nós estaremos juntos com Ele, passaremos pela grande tribulação, e os que morreram, os que não estiverem vivos mais, ressuscitarão e se encontrarão com Jesus. Não é essa a nossa esperança? Você já colocou a sua esperança num governo melhor? A nossa geração, eu digo aí na faixa dos 50, depositou muita esperança num presidente da República chamado Fernando Collor de Mello, não é? Eu sou dessa geração que estava, a minha idade, eu estava começando a me interessar por política e entender. E como aquele homem encheu o país de esperança, não foi, gente? E logo depois veio a decepção. E não é porque é ele, não. Os que sucederam também e os que vão suceder não vão nos trazer a verdadeira esperança. Se a gente coloca todas as nossas fichas nisso, nós somos infelizes. É desse assunto que nós vamos falar hoje e na próxima quarta-feira, conforme eu prometi a vocês. Talvez você tenha pensado, hoje o pastor vai falar da vida após a morte. Vou, mas muito mais do que isso. O tema nosso é esperança. Nós morremos. Essa é uma verdade inquestionável. Vamos morrer um dia. Interessante que agora eu não ouvi nenhum amém. Você conhece aquela história? Porque o crente vive falando, né, que a morte é melhor, né? Não é isso? O céu é melhor. O crente fala isso, né? E aí o irmão foi visitar o outro irmão que estava enfermo, né? Já assim numa situação delicada, e orou com ele. E lá durante a conversa ele falou, não, se Deus me levar, está tudo certo.
vou estar no céu e tal. E durante o tempo todo ele falando isso. Então aquele irmão foi orar com ele, né? Ele falou assim: ó Deus, o Senhor abençoa o irmão, cura ele dessa enfermidade, tira ele dessa enfermidade. E ele: amém. Cura ele, Senhor, levanta ele dessa cama. E ele: amém. Apesar de estar enfermo, mas saiu aquele amém forte, né? Cura ele, Senhor, levanta ele, coloca os médicos certos, os remédios certos para levantar ele. E ele: amém. E parece que quanto mais ele orava, mais ele empolgava, né? E aí no final da oração ele disse: mas, Senhor, se for da sua vontade levar ele agora, o Senhor pode levar. Aí ele dizia assim: Então é melhor o céu, né? Mas a gente não quer ir, né? Mas essa é a realidade. Todos nós, querendo ou não, vamos passar por ela. Meus irmãos, depois da morte vem o quê? Qual é a condição do homem entre a morte e a ressurreição final? Qual é a condição do homem entre a morte e a ressurreição final? Como que nós vamos ressuscitar? De que maneira? Como será a nossa condição? A ressurreição final, ela acontece na segunda vinda de Cristo Jesus. Ela faz parte dos eventos que culminam na segunda vinda de Cristo Jesus. Amém? Está tranquilo isso aí? O último evento lá vai ser a ressurreição dos mortos, juízo final e tchum! Definitivamente com Jesus. Mas esse vai ser o último evento. Todos nós aqui, pode ser que todos nós passaremos por esse evento, se Jesus não voltar antes de morrermos. Concordam ou não? Sim ou não? Vocês estão com dúvida? Vocês estão achando que eu vou fazer pegadinha? Não vou, não. Eu estou só desenvolvendo o raciocínio. Você precisa falar com convicção. Pastor, eu vou. Estou dentro. Ou não, gente? Se Jesus não voltar antes de você morrer, você vai passar pela ressurreição, não vai? Amém. Mas suponhamos que você morreu antes de Jesus voltar. Você morreu, mas Jesus só voltou muitos anos depois. Esse período entre a sua morte e a ressurreição final, onde você vai estar? Como que é essa situação? Boa pergunta ou não, Ezequiel? Boa, mas você já sabe, né, a resposta. A Bíblia ensina alguma coisa sobre o período entre a morte e a ressurreição? Tem alguma coisa na Bíblia sobre isso? O auditório já começou a se dividir. Tem gente que falou que sim, tem gente que falou que não. A Bíblia ensina alguma coisa para nós sobre o período entre a morte e a ressurreição final? Como que chama esse período? Tem nome? Pastor, isso é uma doutrina? É uma doutrina da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja protestante. Sabe como que chama essa doutrina? Alguém quer falar? Eu vou demorar um pouquinho mais com o estudo, porque eu quero que vocês participem, para não ficar muito cansativo. Como que chama essa doutrina? Que fala, que nos ensina sobre o período da morte até a ressurreição final. Chama doutrina do estado intermediário da alma. Vamos repetir?
doutrina do estado intermediário da alma. Estado intermediário. Por que ele é intermediário, Belosi? Porque ele é entre a morte e a... Qual é o nosso estado, pastor? Entre a morte e a ressurreição. Do que trata essa doutrina de modo geral? Essa doutrina refere-se à nossa condição, ao nosso estado, ou à condição dos homens entre a morte e a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário em que crentes e incrédulos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus. Vou repetir. Entre a morte e a ressurreição, olha, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário em que crentes e incrédulos, respectivamente, enfrentam ou, respectivamente, experimentam a ausência, a presença, no caso crentes, de Cristo, ou a ausência, no caso de incrédulos de Cristo. Se eu perguntar para você agora do que trata a doutrina do estado intermediário, dá para você repetir com suas palavras? Dá, Cássio, para repetir? Você que vai ser professor de escola dominical? Só pela misericórdia. O estado ou a condição que o crente experimenta a presença de Jesus nesse período, ou o incrédulo experimenta a ausência. Então, a doutrina do estado intermediário da alma, ela trata disso. Qual é a condição em que nós vamos ficar? Durante a história da igreja, durante a vida da igreja, a gente toma por base aí mais de 2000 anos de história, existiram algumas ideias sobre essa doutrina, alguns pensamentos sobre isso. Por exemplo, um que é muito comum, chamado sono da alma. Essa ideia, ela ensina, ou ela crê, que a alma, durante o período da morte e a ressurreição, repousa num estado de inconsciência. Uma posição semelhante, não é idêntica, mas é semelhante a essa, é uma posição chamada também extinção da alma, que é defendida pelos adventistas do sétimo dia. Quem gosta de assistir o canal Novo Tempo, fique ligado, fique antenado, porque essa doutrina é amplamente divulgada. Tem muita coisa boa lá, né, pastor? Tem. Mas também tem um veneno lá no meio. Vocês sabem que não é muito a minha... Vocês sabem que não é muito a minha prática ficar aqui falando de igreja, nem de denominação, mas algumas vezes não tem como. Com todo respeito, essa não é a doutrina da nossa igreja, essa doutrina contraria flagrantemente a palavra de Deus. Eles ensinam que a alma, após a morte, a alma se extingue, acabou a alma. Deu o último suspiro, acabou a alma. E a outra doutrina parecida com essa é o sono da alma, de que a alma, ela existe, mas ela fica no estado de inconsciência. Ela não usufrui da presença de Deus. Morreu, ela fica no estado de dormência, ou de inconsciência, até a ressurreição.
Essa é uma ideia. Por que essa doutrina ganhou os adeptos? Porque algumas vezes a Bíblia fala sobre dormir, falando da morte. Vocês vão encontrar diversos textos dizendo sobre isso. A simbologia do sono para referir-se à morte. Por exemplo, a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 60, é descrita como sono. Não tem nenhuma dúvida que Estevão morreu, o texto lá diz. Mas em algum lugar diz sobre sono, que ele dormiu. Paulo fala sobre Davi, em Atos capítulo 13, versículo 36, e diz que ele serviu a sua geração e depois ele adormeceu. Ou seja, ele serviu a sua geração durante um tempo e depois o quê? Morreu. Mas a palavra lá é adormeceu, porque é uma forma simbólica dos antigos ou do povo daquele tempo, dos judeus, se referirem à morte. Paulo, por 4 vezes, usa essa expressão em 1 Coríntios 15, versículo 6, versículo 18, versículo 20, versículo 51. E Paulo usa ainda mais 3 vezes essa mesma expressão em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 15. Para fechar, Jesus também se refere a Lázaro, dizendo que ele adormeceu, mas eu vou encontrar para despertá-lo. E aí você fala assim, não, pastor, então, mais tarde você vai ver no versículo 14, o próprio Jesus indicando claramente que Lázaro morreu. Por isso que a expressão sono, adormeceu, se refere à morte. Essa ideia do sono da alma, ou da extinção da alma, ela sustenta que nada sobrevive à morte física. Parou o coração, morreu tudo, inclusive a alma. Acabou tudo. Essa é a doutrina do sono da alma, que vocês, às vezes, vão ver alguém defender por aí. Aí você já vai estar ligado. Lá, o pastor falou sobre essa doutrina aí. Tranquilo ou não? Há referências muito claras na Bíblia sobre a existência pessoal e consciente entre a morte e a ressurreição. Presta atenção que, como essa doutrina... Quantos aqui já ouviram um estudo bíblico sobre essa doutrina? Levanta a mão para mim. Já ouviram um estudo bíblico sobre essa doutrina? Pouquíssimos. Por isso eu vou falar devagar. Como é a primeira vez que você ouve isso, tem coisas que eu vou repetir para você ter tempo para assimilar. E se depois a gente precisar gastar tempo respondendo, não tem problema. O que a Bíblia nos ensina então, pastor? Entre outras coisas, a Bíblia nos ensina que sobre uma existência pessoal e consciente entre a morte e a ressurreição. Então, a Bíblia nos ensina que, após a morte, nós continuamos a existir de uma forma pessoal e consciente. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu cito para você, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Sim ou não? Tranquilo ou não? Vocês querem ler a parábola? Todo mundo lembra da parábola. Vamos ler lá. Lucas 16, 19 a 31. Depois você pode ler com calma em casa. Jesus contando essa parábola e ensinando. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente.
havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Tranquilo até aí? Ele fala da existência na terra de dois homens, um rico, que comia e se fartava, e um pobre, que comia das migalhas que caía da mesa dele. O pobre chamava-se Lázaro. Aconteceu morrer o pobre, o mendigo, e ser levado pelos anjos para onde, gente? Seio de Abraão. Uma expressão sinônima que vocês vão encontrar em algumas versões é paraíso. Se refere à mesma coisa. Então aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Para onde foi o mendigo? E para onde foi o rico? Hein, gente? Para o inferno. Isso não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro, não, tá? Isso não quer dizer que todo rico vai para o inferno, nem todo pobre vai para o céu. O objetivo de Jesus não é sobre isso. Falar sobre isso. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O que o texto está dizendo aqui é que o rico que estava no inferno, ele tinha consciência da ausência de Deus e do tormento e do sofrimento. Tranquilo ou não? E o Lázaro, o mendigo que estava no céu, também tinha consciência da sua realidade. Que realidade que era dele? Ele estava no seio de Abraão. Ele estava na presença de Deus. Foi por isso que o rico pediu a ele, ô Lázaro: pediu ao pai: manda que Lázaro molhe com a água a ponta do dedo e me refresque a língua. Lázaro estava bem fresquinho, numa situação boa, confortável, mas o rico estava em tormento. Então, havia consciência de ambas as partes. Tranquilo aí ou não, gente? Vocês estão me acompanhando? Está chato esse assunto de morte, não? Vamos continuar aí, Nós estamos na morte, mas nós vamos chegar na ressurreição. Vamos lá. Você lendo o restante do texto, você vai perceber aí que os dois tinham consciência. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, ele está consolado, e tu em tormentos. Qual é o estado do Lázaro? Consolado. E qual é o estado lá do rico? Tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, entre nós que estamos no céu e você que está no inferno, de sorte que quem os querem passar daqui para lá, não podem nem os de lá passar para nós. Então o rico replicou: pai, eu imploro que o senhor mande a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, fazendo um adendo, vocês estão vendo como que Jesus se refere à palavra de Deus e o poder dela de convencer o homem? Se o homem não der ouvido à palavra, muito menos a alguém que ressuscitou. Por isso que nós temos que fazer o quê, gente? Pregar
palavra. Ela sim tem poder de convencer. Tranquilo aí, gente? Então, a primeira concepção sobre esse assunto, a primeira ideia sobre esse assunto é chamada sono da alma e diz, então, que a alma não tem consciência e que ela vai ser extinta. Mas você já percebeu biblicamente que essa ideia está furada. Agora, a outra doutrina, muito conhecida nossa, é a doutrina do purgatório. Quem já ouviu falar sobre essa doutrina? Todos nós já ouvimos. O que é a doutrina do purgatório? No ensino católico, logo após a morte, é determinada a condição eterna do indivíduo. Os que morrem no estado de impiedade vão direto para o inferno, onde percebem que estão irremediavelmente perdidos. Nesse caso, o sofrimento é proporcional à impiedade do indivíduo, e ele vai ser intensificado após a ressurreição. Esses são os chamados impenitentes, declarados impiedosos, aqueles que não se arrependeram, aqueles que tiveram uma vida errada, segundo a doutrina católica, vão direto para o inferno e lá eles já vão sofrer os tormentos por causa das suas más obras, e quando acontecer a ressurreição final, esses tormentos vão aumentar. Agora, a segunda parte da doutrina diz o seguinte: os que estão no estado perfeito, de graça e penitência, os que estão já completamente purificados, no momento da morte, vão direto para o céu. E aqueles que, embora em estado de graça, ainda não são espiritualmente perfeitos, vão para o purgatório. Vocês estão vendo aqui, então? Você que não conhecia essa doutrina, agora você já tem uma ideia. Se você já, na visão católica lá, é considerado uma pessoa já perfeita no seu estado de graça, né? Por causa das suas obras, você conseguiu alcançar o mérito da salvação. Se você já chegou nesse ponto, presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Se você, por causa das suas obras, já conseguiu alcançar mérito para a salvação, então você vai para o céu direto. Se você, com as suas obras, não conseguiu alcançar mérito para a salvação, direto para o inferno. E lá no inferno, você vai receber o castigo por causa das suas más obras. Mas quando vier a ressurreição final, esse castigo vai aumentar. Agora, se você está entre um e outro, você não é dos piores, não é declarado ainda impiedoso, você é um cara assim que a sua balança está pendendo, você, quando morre, vai para o purgatório. Sim. Vou falar. Primeiro, baseia-se na tradição da igreja. E segundo, baseia-se em um texto bíblico, basicamente. Na verdade, eles dizem dois, mas o que tem um pouco mais de fundamento é o primeiro, que faz parte da Bíblia Católica, em 2 Macabeus. E tem outro texto que eles se referem no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 12, versículo 32, que é quando Jesus fala sobre o pecado da blasfêmia. Ele diz que o pecado da blasfêmia não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então, eles dizem que Jesus aqui está se referindo ao purgatório. Então, você vê que não tem muita base. Então, eles se baseiam mais num texto de 2 Macabeus, que é quando Judas Macabeus, que é um personagem histórico, Judas Macabeus existiu mesmo, é um personagem histórico, foi um líder judeu. Ele arrecada uma oferta e manda essa oferta grande para Jerusalém, para que lá eles façam sacrifícios para tentar salvar a vida
de outras pessoas que estão no purgatório. Então, essa é a única referência, que foi acrescentada nos 7 livros que a Bíblia Católica tem a mais. Tranquilo aí, minha irmã? Então, o que a doutrina do purgatório ensina é isso aí, que depois que você está lá no purgatório, você vai estar no estado de purificação. Você vai continuar, vai ter a oportunidade de continuar tentando, mas você precisa de uma ajuda das pessoas aqui da terra. E eles podem te ajudar fazendo missas e fazendo boas obras por você. Por isso, a Igreja Católica tem a missa do 7º dia, tem outras missas que se faz pelos mortos, com o objetivo de ajudar aquela alma que, porventura, se porventura ele estiver no purgatório. Ou talvez a pessoa faça um sacrifício em nome daquela pessoa que já morreu. Para quê? Para tentar ajudá-lo. Isso é o que esboça a doutrina na sua tradição e no seu manual de teologia. Tranquilo aí, gente? Essas são as ideias básicas sobre isso aí, que vocês vão ver circular. Quem aqui nunca, né? Vocês todos já ouviram falar sobre purgatório. Todos vocês. O sono da alma, talvez nem todos, mas o purgatório todos já ouviram. O que a igreja pensa sobre isso, pastor? O que a Bíblia diz? Então, você já viu aqui, baseado na parábola do rico e do Lázaro, claramente que após a morte, ou entre a morte e a ressurreição, haverá um estado de consciência. Ele é pessoal e ele é consciente. E isso já derruba essa ideia de que depois que morreu você não tem mais, acabou tudo. Agora, quando você estuda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que há no Novo Testamento a distinção entre 2 palavras, e que são chaves, para a gente entender melhor isso. A palavra Geena e a palavra Hades, que tem hora que ela é traduzida por morte, tem hora que ela é traduzida por inferno, tem hora que ela é traduzida por sepultura. Essas expressões bíblicas, no sentido original, eu estou me referindo ao sentido original, porque o original é Geena e Hades. São 2 expressões que aparecem no Novo Testamento, porque são gregas. Lembra que o Velho Testamento é escrito em hebraico. O Novo Testamento, originalmente, escrito em grego. Quando você vai lá no texto original, aparecem essas 2 palavras que são traduzidas para o português da mesma forma. Porém, o texto, no sentido original, mostra claramente essa diferença. Qual é a diferença? A diferença é que uma se refere ao destino final. Geena se refere ao inferno como ponto final. E Hades se refere a esse período, que é chamado por alguns teólogos de reino dos mortos, ou período que vai da morte até a ressurreição. Então, o Novo Testamento usa muito essas 2 palavras. Hades, então, se refere ao lugar, ou ao reino, ou ao período que vai entre a morte e a ressurreição. No início, no começo da história dos judeus, essas expressões tinham seus correspondentes na língua hebraica. E no início, essas expressões, elas tinham outra tradução. A palavra Geena e Hades, no Velho Testamento, é Sheol. Com o passar do tempo, a palavra Hades foi se referindo apenas ao reino dos mortos, como aqueles que que morriam sem Cristo. O estado dos mortos sem Cristo. Ok? Então, essas expressões, elas aparecem de modo muito claro na Bíblia. O que isso quer dizer para nós? Bom, se a Bíblia usa essas 2 expressões para falar de inferno, ou para falar de morte, só que uma, ela está se referindo a um período logo depois da morte e antes da ressurreição. E a outra está se referindo ao período final. Chegou no inferno definitivamente. Tranquilo aí, gente? Pode perguntar.
Eu sei que essa parte é um pouco mais complicada, mas se a gente não entrar nesses detalhes técnicos aqui, a gente não consegue se aprofundar. Sim. Sim. Está definido. Tá. Sem dúvida. Não. Não tem. O que você fez, na verdade, aqui, com a sua pergunta, foi concluir o estudo, mas não tem problema, não. A gente... Porque nós vamos chegar nesse raciocínio que você chegou. Qual é a diferença, pastor, do período intermediário e do período final? O período final, o corpo se unirá à alma. No período intermediário é só a alma. Por que que o castigo vai ser menos intenso? E por que que a bênção no céu será menos intensa? Porque não está reunida ainda com o corpo ressurreto. Por isso é chamado de período intermediário. Está tranquilo aí ou não, gente? Sim. Estão dormindo. Agora, se a pessoa entende que dormindo é não ter consciência, está errado. Se entendeu que dormindo ele está em estado vegetativo lá, está que nem uma ameba lá, então a Bíblia não fala isso, não. O estado intermediário para o crente será uma condição de gozo, de desfrute da presença de Jesus. Assim como o estado entre a morte e a ressurreição para o não crente será de tormento, assim como foi para Lázaro, e foi para o rico, e foi para Lázaro também. Só que esse não é o estado definitivo. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui para vocês, para a gente ir caminhando para a conclusão, mas eu pensei que talvez vocês fizessem, mas se vocês não fizerem, eu vou fazer. Lucas, capítulo 23, 42 a 43. Abra lá para mim, para você ver mais um texto que fala do período intermediário. Lucas 23, 42 a 43. Lucas 23, 42 a 43. Podem ler, quem achar. Vamos ler juntos? Para sair na transmissão. E acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Então vamos entender o texto. O que o ladrão que estava ao lado de Jesus, malfeitor, arrependido, pediu a Jesus? O que você falou, Anilton? Quando Jesus viesse. Mas o texto não está dizendo como Jesus viesse. Não está dizendo exatamente com essas palavras, mas está dizendo, quando vieres no teu... Mas você entendeu que está se referindo à segunda vinda. Concorda? Quando vieres no teu reino. Vocês também entenderam assim? Que ele pediu isso, Senhor, quando o Senhor voltar, lembre de mim. O que Jesus falou para ele? Qual a resposta de Jesus? Eu não vou lembrar, não é quando eu voltar, não. Eu vou lembrar hoje. O ladrão pediu uma coisa, Jesus deu muito mais. Falou assim, não precisa você esperar a minha segunda vinda, quando o meu reino vier. Você vai estar comigo hoje. Ao que Jesus está se referindo? Ao período que vai entre a morte e a ressurreição. Isso significa que depois da morte, aquele malfeitor arrependido estaria na presença de quem? Que Jesus chamou de quê? Paraíso. E é onde Jesus estava?
Não, onde Jesus estava também? Hoje estarás com quem? Comigo no... Então, onde Jesus está? No paraíso. O paraíso, então, é sinônimo de quê? Céu. Não é onde Jesus habita? Não é onde Jesus está? Então, quer dizer que o malfeitor arrependido estaria na presença de Jesus no céu. Mas ele estaria em corpo? Porque em corpo ele estaria quando Jesus viesse, na ressurreição final. Então, esse texto está claramente se referindo ao período entre a morte e a ressurreição. A palavra paraíso aparece em alguns lugares na Bíblia como sinônimo de céu. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. A árvore da vida que está no paraíso de Deus, significando céu. Filipenses capítulo 1, versículo 21, 23. Já vamos caminhar para o final. Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 21, 23. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21 a 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ora, de um e de outro lado estou constrangido. A versão da Belozinha é um pouco diferente, eu estou lendo a mesma coisa. Tendo desejo de partir ou de morrer e o quê? Então, quando a gente morre, a gente vai estar com Cristo. Paulo havia passado pela ressurreição? Não. Mas ele está dizendo que, se ele morresse, ele estaria com quem? Com Cristo. Por isso que nós entendemos que o estado intermediário para aquele que morre com Cristo, o estado intermediário, ele já está gozando da presença de Cristo. Ele ainda não está completo, porque falta o que para ele? Falta o que para ele? Eu quero ouvir de vocês. Ressuscitar do corpo. De Gênesis ao Apocalipse, aqui não fala que vai estar dormindo. Em outros lugares ele fala, outros lugares não fala, porque são sinônimos. Presta atenção numa coisa aqui. Já estou terminando. A Bíblia, ela ensina do começo ao fim que o homem é um ser unitário. O homem não pode ser dividido. Mas ela fala do homem como um ser material e como um ser imaterial. Corpo e alma, ou corpo e espírito, como alguns querem. Ou tem alguns que acham que até corpo, alma e espírito. O homem não foi feito para ser dividido. Ele foi feito daquela maneira, e o plano de Deus é que ele vivesse daquela maneira o resto da sua vida. Mas o que mudou isso? O pecado. E o pecado trouxe a... O que causa a separação entre o homem? O que divide o homem? A morte. Então, pastor, se o homem não foi feito para ser dividido, por que ele morre? Por causa do pecado, ele se divide temporariamente. Isso é um estado temporário. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário diz que ele venceu quem? A morte. E é por isso que nós ressuscitamos e um dia vamos estar junto com ele. Novamente o corpo se une à alma. A salvação de Jesus não é só da alma, a salvação de Jesus é do corpo também. A gente fala isso muito na igreja, é errado. Senhor, salva as almas que estão perdidas. É muito mais do que salvar a alma, é salvar o homem por inteiro, corpo e alma. Inclusive, irmãos, essa é a doutrina que nós, às vezes, falamos tão pouco, que é a doutrina do corpo. Essa é outra doutrina bíblica. Não sei quantos já ouviram estudo sobre isso. Maravilhoso estudo sobre isso, a doutrina do corpo. Às vezes, a pessoa fala assim,
Pastor, por que não pode fumar? Por que não pode beber? Por que não pode fazer isso e aquilo? Porque esse corpo foi comprado por alto preço e ele é a habitação do Espírito de Deus. A Bíblia é clara, o corpo. Por isso que eu preciso valorizar o corpo e você também, cuidar dele. Porque Deus também valorizou o corpo e no último dia ele vai salvar ou ele vai restaurar também o corpo. E essa é a doutrina da próxima quarta-feira, que é a doutrina da ressurreição do corpo. Eu não podia falar sobre a ressurreição do corpo sem falar do período intermediário. Pastor, e antes da gente ressuscitar, como é que vai fazer? Nós vamos ficar vagando por aí? Para onde vai a alma da pessoa que a gente coloca o corpo dela na terra, pastor? A alma dela, meu irmão, se ele está com Jesus, vai para a presença de Jesus, aguardando a ressurreição. Então, quando o seu filho, quando o seu netinho estiver diante de uma situação como essa de morte, você abre a palavra e ensina para ele sobre a verdadeira esperança. Não, meu filho, isso aí é passageiro. Um dia nós vamos ressuscitar e vamos estar todos juntos. Pode falar com a boca cheia. Nossa, mamãe, Essa ausência do vovô, meu filho, é temporária. Ele partiu com Jesus, nós vamos estar todos juntos. Só a gente esperar um pouco. Olha que coisa bonita de falar para os nossos filhos. Agora, enquanto nós não falamos isso, sabe o que acontece, meus irmãos? As pessoas estão ensinando por aí que a única solução é consultar os mortos. Eles estão ensinando isso por aí, vocês sabem muito bem. E por isso tem muita gente sendo seduzida por essa doutrina diabólica. Porque é um golpe muito duro perder alguém querido. Nós não fomos feitos para isso. A morte é um golpe duro na gente. A separação de alguém querido é duro para a gente. Você colocar na terra uma pessoa tão querida para você, isso é duro, porque nós não fomos feitos para isso. E enquanto Jesus não voltar, qual é o consolo? O consolo é que aquele corpo um dia vai ressuscitar e vai estar junto com a alma. O consolo é que a alma daquele querido nosso foi para o céu, está na presença de Jesus. Isso não é engodo, gente. Isso é Bíblia. Essa é a nossa esperança. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Por quê? Ser fiel, suportar as aflições, mesmo que isso nos leve à morte. Porque a nossa esperança não se limita a essa vida. Pois não, Daniel, uma pergunta? Não, é só... Não é ajudar, não, mas é só uma informação que eu acho que seria bom a gente estar atento. Certo. Você falou aí numa doutrina que prega a extinção da alma. Sim. Existe uma outra doutrina que, na realidade, sua raiz é a primeira, que bate de porta em porta e diz para você o seguinte, com relação a esse texto aí de Jesus e o ladrão na cruz. Sim. Eles mudaram simplesmente uma vírgula e mudou todo o contexto do versículo. Porque lá na Bíblia deles está escrito o seguinte, em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Mudou tudo. Então, uma é raiz da outra, mas a ideia é inculcar de forma errada alguma coisa na cabeça da gente. Verdade. A diferença é que uma transmite através da mídia e a outra bate na porta da sua casa. Meus irmãos, vocês acham importante essa doutrina? Vocês acham importante essa doutrina ou não para a nossa vida hoje? Se a morte é um choque para nós, essa doutrina é maravilhosa, gente. Você, como crente, poder consolar a sua família com essa verdade, não tem nada que pague isso, gente. Não é que isso vai deixar você frio em relação à morte, não, você vai chorar do mesmo jeito. Mas a diferença que é você chorar e saber que o papai, que o vovô, que a mamãe, ou às vezes até o filho, está na presença de Jesus. E um dia nós vamos estar todos juntos. Agora, olha como o diabo é terrível. Ele vai e coloca uma vírgula no que o Daniel falou. Hoje, vírgula. Por quê? Porque o diabo fazendo isso, ele dá um golpe na nossa esperança. Ele fazendo isso, qual a esperança que nós temos? Nenhuma. Foi muito boa a sua colocação, Daniel. Infelizmente, o diabo ataca a gente das maneiras mais sutis. Às vezes ele bate na porta da sua casa para roubar a sua esperança. Não deixe isso acontecer, não.
falei, não, a palavra de Deus está dizendo isso aqui não, meu irmão. A palavra está dizendo que se eu morrer, eu vou estar na presença de Jesus. Vem cá, deixa eu orar por você. Aí ele vai embora. Porque eles não gostam que eu ore por eles. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, se bater na sua porta ensinando outra doutrina, nem receba. Nós ainda somos bonzinhos demais. Paulo falou para nem receber. Paulo falou para nem receber. Paulo era durão mesmo. Vamos concluir? Pois não. Fala que o senhor não citou nenhum versículo bíblico daquela doutrina que, ao morrermos, a alma entra num estado de dormência. Fica inconsciente até a segunda vinda de Jesus. Não, mas não tem versículo bíblico para isso. Não, exatamente. Não, essa doutrina não é verdade bíblica. Ok. A contraposição dessa doutrina é a parábola do rico Lázaro, por exemplo. É o fato de Paulo dizer, para mim é melhor estar com Cristo. Por que para Paulo era melhor estar com Cristo do que continuar aqui? Por quê? Podem responder. Porque se ele morresse, ele estaria com quem? Mas o que adianta estar com Cristo e não ter consciência? Seria melhor? Não, seria melhor ficar aqui. Mas Paulo disse, não, é melhor estar com Cristo, porque eu vou estar com consciência da presença dele total, plena. Entendeu aí, Meluzinho, que coisa maravilhosa? A visão de Paulo. Falou, eu estou em comunhão com Cristo agora, e eu estou vendo o fruto do meu trabalho, mas é muito melhor estar com Cristo, porque lá eu vou ter consciência total da presença dele. A dona Ivonete, depois o caso. Empresta o microfone, por favor, para... Obrigado. Cada um de nós já temos os nossos familiares mortos. Né? Quando nós morrermos, nós vamos reconhecer eles. Não sei. Eu tenho essa dúvida, pastor. Não sei e duvido que alguém saiba. Duvido que alguém saiba. A Bíblia não diz isso claramente. Não diz. Tem hora que ela dá assim alguma ideia de que nós vamos conhecer, mas tem hora que... Lá diz assim, não... No céu nós não vamos casar, não vamos nos dar em casamento, no céu não vai ter alegria, não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter doença. Então, quando você começa a colocar isso aí, você fala assim, é melhor não conhecer mesmo. Né? Não, dona Ivonete, sério, não existe um texto bíblico que garanta que nós vamos conhecer ou que nós não vamos. Não existe. Vocês já ouviram hinos... Já ouviram hinos? Lá verei, como é que é? O meu pai? Minha mãe. Então aí o pessoal ouve o hino e fala assim, aí tá vendo? É bíblico. Aí você pede para quem cantou mostrar para você na Bíblia. Depois o Daniel tem que mostrar isso. Que eu nasci ouvindo o Quarteto Bom Pastor cantar isso, ele vai ter que me explicar. É brincadeira, viu, Daniel? A ideia é o quê? Do hino. A ideia do poeta que escreveu o hino é dizer para você que lá vai ser um lugar maravilhoso. Você vai encontrar os seus queridos lá. Mas isso não tem base bíblica, tá, dona Ivonete? Que nós vamos conhecer tete a tete lá, só vai ver... Até porque vai ser engraçado, né? Quem casou 2 vezes, 3 vezes aí vai ser uma confusão danada, hein? É, né? É. Mas, pastor... Sim. Não tem, não sei, se a gente pode dizer como dedução teológica. Minha pergunta não é essa não, mas surgiu essa. No Monte da Transfiguração, acho que Pedro, Paulo, Tiago, né, salvo engano, eles identificaram Moisés e Elias, não foi isso mesmo?
Então, assim, isso pressupõe, isso é dedução teológica, né? Não sei se podemos afirmar com garantias, né? Que haverá a possibilidade de identificarmos as pessoas, quem elas foram, a história dela, enfim. Aparentemente, assim, eu considero como indício, né? Que será possível. Mas eu pergunto a você, convém a gente sustentar uma verdade baseada em pressuposições e indícios? Qual o lucro disso? Qual a vantagem? Você lembra como terminou o Apocalipse? Vocês lembram como terminou o Apocalipse? Ai daquele que acrescentar alguma coisa. Então, eu sempre estou dizendo para vocês desde o começo, segura a cabeça, seguramente imaginativa, que é muito melhor para nós. O que nós precisamos saber do céu? Não terá choro, não terá dor, não terá nada. O que nós precisamos mais do que a presença de Jesus? Você precisa conhecer os seus parentes lá no céu depois de estar tete a tete com Jesus? Qual é o sentido que vai ter para nós a relação familiar? Qual é o sentido? Se o estado que nós vamos ter de relacionamento um com o outro é de perfeição absoluta, qual é o sentido? É igual a questão do galardão. Tem referências bíblicas muito leves, aí a pessoa já viaja na maionese, achando, né? Estou construindo a minha casa no céu, e vai ser de ouro, né? E papapá. E, gente, devagar. Lá no céu, será que eu vou ficar com inveja da casa do Cássio? Será que eu vou olhar, nossa, que casa bonita, hein, a casa dele, olha que mansão, a minha taperinha, hein? Ô Jesus, que isso, né? Será que lá no céu? Então, qual é a vantagem de você imaginar que lá você está construindo a sua mansão no céu? O que é mais importante é a presença de Jesus. E se Jesus está presente, tanto faz se é tapera ou se é mansão, não é? Vai precisar de casa? Será que nós vamos pagar a CEMIG lá? Diz que é luz dia e noite, não tem noite, é só dia. Isso aí. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Acabou. Só precisa mais de quê? Mais de nada. Vamos terminar? Embora a morte seja um inimigo, embora a morte seja o inimigo mais temível e cruel, ela foi vencida e foi aprisionada por Deus. Portanto, não precisamos temê-la. A maldição da morte foi removida pela ressurreição de Cristo. Podemos enfrentá-la com paz, pois sabemos que agora ela obedece aos propósitos do Senhor, o propósito de tomar para si os que nele depositam a fé. A morte agora é serva de Deus. Quando ela vier, ela vem debaixo do propósito de Deus. Amém ou não? Isso faz diferença, gente, na hora de enterrar os nossos queridos? Como faz, hein? Você pensa assim, nossa, mas a morte, hein? Não, ela está servindo o propósito de Deus, porque Deus derrotou ela na cruz, ela é serva. Então ela veio com o propósito de Deus. Qual é o propósito? Não sei. Está nos planos de Deus. Um dia, quem sabe, nós vamos saber. Maravilhosa essa doutrina, não é, gente? E quarta-feira que vem a gente fala um pouquinho sobre a ressurreição. Como é que vai ser essa ressurreição?